Convidamos, neste momento, o auditor federal de controle externo e assessor de ministro do TCU, professor Odilon Cavalari de Oliveira, para falar sobre prescrição da pretensão ressarcitória, discussões no âmbito do TCU. Odilon Cavalari é doutorando em Direito pela Uniceub, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e professor convidado da Universidade de Brasília, UNB, e do IDP em cursos de pós-graduação. Com a palavra, então, professor Odilon. Bom dia a todos. É um grande prazer para mim estar aqui no Tribunal de Contas, retornar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tribunal que já tive a honra e a oportunidade de vir tantas vezes. E quero agradecer o convite que me foi formulado, doutor Marcílio, doutora Elke, e parabenizar pela iniciativa do evento, um tema desafiador para todos nós e para o Supremo Tribunal Federal, conforme a gente vai ver aqui. As coisas ainda não estão totalmente resolvidas e vamos falar sobre isso. Eu vou seguir o seguinte roteiro aqui da apresentação. Uma evolução da jurisprudência do TCU sobre a prescrição da pretensão ressarcitória, a evolução da jurisprudência do TCU sobre a prescrição da pretensão punitiva, a evolução da jurisprudência do Supremo sobre uma e outra também, depois a resolução 344 do TCU, a recente resolução 344 do TCU, repercussões no TCU da aplicação imediata dessa resolução, repercussões práticas nos nossos processos, e questões, lamentavelmente, eu diria, ainda não pacificadas no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Okay? Eu sei que o tema da palestra é sobre prescrição da pretensão ressarcitória. Esse foi o tema que me foi demandado, mas vocês vão perceber que não há como falarmos sobre prescrição da pretensão ressarcitória, que é aquela pretensão de obter o ressarcimento pela reparação de um dano, não há como falarmos dela sem falarmos da prescrição da pretensão punitiva, que é a perda do direito de aplicar uma punição a alguém. Tanto no TCU e principalmente no Supremo Tribunal Federal, estes dois temas foram tratados de modo muito entrelaçado. Então, não há como falarmos de um sem falarmos do outro. Daí o porquê que faremos a abordagem também da prescrição da pretensão punitiva. Muito bem. O assunto, evidentemente, que ele envolve essa parte final do artigo 37 da Constituição Federal. Aquela parte ali, quando fala, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. A polêmica sempre esteve em torno desta parte final. Saber se esta parte final era uma regra de tal alcance que autorizava a imprescritibilidade de todas as pretensões ressarcitórias ou não. E, no caso, na esfera administrativa, saber se a expressão ações de ressarcimento, ela alcançava medidas administrativas de ressarcimento ou apenas se aplicava a ações judiciais de ressarcimento. No TCU, contrariamente ao que é provável que alguns de vocês tenham lido e ouvido por aí, no TCU, até o ano de 2008, a jurisprudência dominante era pelo reconhecimento da prescrição. Quem inventou a tese da imprescritibilidade não foi o TCU. Até 2008, o TCU aplicava o entendimento da prescritibilidade. E como que era? Até dezembro de 2002, o TCU aplicava a prescrição de 20 anos, que era aquela prevista para as ações pessoais contida no Código Civil até então em vigor, Código Civil de 1916, que vigorou até dezembro de 2002. Em janeiro de 2003, está errado ali no slide, né, de janeiro de 2002, não é de janeiro de 2003, até 2008, o TCU aplicou o entendimento da prescrição no prazo de
10 anos, porque aí entrou em vigor o novo Código Civil, e o novo Código Civil trouxe lá um prazo genérico no artigo 205 de 10 anos. Então, o TCU passou a aplicar o prazo de 10 anos para a prescrição da pretensão ressarcitória. Ocorre que, em 2008, houve uma mudança no entendimento do TCU, que, na realidade, não foi o TCU que promoveu essa mudança, nós vamos ver isso. Na realidade, em 2008, o Supremo Tribunal Federal prolatou uma decisão, no mandado de segurança 26.210, entendendo pela imprescritibilidade, isso em 2008. Foi o Supremo quem disse isso. Por conta disso, o TCU, no incidente de uniformização de jurisprudência, então passou a se alinhar ao Supremo. Aliás, eu digo para vocês, vamos falar muito mais aqui do Supremo do que do TCU, embora o tema seja prescrição no TCU. E a razão é por um fato inevitável. O TCU sempre, lamentavelmente, eu diria, e digo para vocês aqui com todo conforto, porque o que vou dizer, eu não estou falando mal, né, do TCU pelas costas, né? Vocês sabem que o Ariano Suassuna, né, personalidade que merece toda a nossa admiração, eu gosto mais do que ele falava, enfim, e ele tem uma palestra em que ele falava, né, é um desrespeito você falar mal de alguém na frente da pessoa. O que custa esperar ela sair para falar mal dela pelas costas, né? Não é o meu caso. Eu aqui não estou falando mal do TCU pelas costas, porque todo mundo lá dentro conhece a minha opinião. Eu diria, lamentavelmente, o TCU sempre esteve a reboque nesta discussão da prescrição. Sempre. Ele foi mudar o seu entendimento em 2008, porque o Supremo mudou, e aí ele foi a reboque. Depois ele mudou novamente agora, mais recentemente, mas depois do Supremo já ter firmado alguns entendimentos. Então, daí a razão pela qual eu falarei muito sobre o Supremo, mas falarei também muito sobre TCU. Bom, portanto, em 2008, o TCU se alinha ao entendimento do Supremo e passa, portanto, a dizer que a pretensão de ressarcitória é imprescritível. Foi a partir daí, somente a partir daí, que o TCU passou a defender a imprescritibilidade. O problema é que ele gostou da ideia. E aí criou uma dificuldade que a gente vai ver aqui. Bom, e agora, a partir de outubro de 2022, o tribunal editou a resolução 344, nós vamos ver em detalhe. Esse slide é só uma visão panorâmica. E faremos o mesmo agora com a desculpa. Agora, em relação à multa. Prescrição no TCU em relação à pretensão punitiva. Até 2016, não havia entendimento firmado. As partes peticionavam e defendiam. Não, aplica-se no TCU o prazo de 5 anos, por aplicação analógica da Lei 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal e prevê o prazo decadencial de 5 anos, lá no artigo 54. Aí o TCU dizia, não se aplica, isso é prazo decadencial. Aí vinha outro e falava, não, aplica-se o prazo de 5 anos da Lei 9873/99, que regula o poder de polícia. Aí o tribunal falava, TCU não exerce poder de polícia, não se aplica. Vinha mais um e dizia, aplica-se o decreto 20.910, de 1932, prazo também de 5 anos. E o TCU falava, não se aplica, esse decreto trata de dívidas passivas da União, aqui não é o caso, então também não se aplica. Outros invocavam a lei de improbidade, também 5 anos, na época. E por aí vai. Várias leis do direito público eram invocadas, todas elas, invariavelmente, previam um prazo de 5 anos, e, invariavelmente, a resposta era sempre a mesma. Nenhuma delas se aplica ao TCU. E a pergunta que ficava no ar era, o que se aplica? Qual é o prazo da prescrição da pretensão punitiva? Até 2016, o TCU não tinha nenhum entendimento. Nenhum. Em 2016, o tribunal decide, neste acórdão que está aí, ele decide, então, que a prescrição da pretensão punitiva é regida pelo Código Civil, artigo 205, e, portanto, ocorre no prazo de 10 anos. Eu trabalhei em um dos 3 votos vencidos nesta decisão, na condição de assessor de um dos ministros que foi vencido e, portanto, discorda da tese de se aplicar o Código Civil, que é uma norma que tem mais de 2.000 artigos, e em nenhum deles fala de pena, invocar o Código Civil para querer regular prescrição de pena. Me parece uma imensa incoerência, com todo respeito à corrente vencedora. Mas fomos vencidos, passou o tribunal a aplicar o prazo de 10 anos do Código Civil
para reger prescrição da pretensão punitiva. Isso mudou agora, também com a Resolução 344, porque ela passa a reger tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a da ressarcitória. Vamos lá, uma visão panorâmica agora no Supremo. Nós vamos detalhar isso daí, pessoal, mas só para a gente ter uma noção do todo, né, da floresta, depois a gente vai para as árvores. A história começa, como eu disse, lá em 2008, quando o Supremo decide pela imprescritibilidade, mandado de segurança 26.210. Ele decide pela imprescritibilidade. Ok? Depois, em 2016, o Supremo começa a virar a sua jurisprudência, paulatinamente. Paulatinamente. Em 2016, ele decide, neste RE 669069, que danos ao erário decorrentes de ilícitos civis, era um acidente automobilístico, prescreviam. E ali ele sinaliza inequivocamente que ele vai repensar aquela interpretação da parte final do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição. Muitos, até no âmbito dos tribunais de contas, começaram a entender que essa decisão se aplicaria aos tribunais de contas, e veio os embargos de declaração e falaram claramente, não tem nada a ver com o Tribunal de Contas, não falei em Tribunal de Contas. Depois, em 2017, no ano seguinte, o Supremo decide a prescrição da pretensão punitiva, e aí começa a ruir o edifício da imprescritibilidade no âmbito dos tribunais de contas. O Supremo decide inequivocamente que a prescrição da multa ocorre no prazo de 5 anos, por aplicação direta, não foi nem analógica, da Lei 9873 de 99. O ministro Roberto Barroso, relator deste MS, faz uma construção dizendo, olha, muito embora a Lei 9873 trate de poder de polícia, e eu reconheço que o Tribunal de Contas não exerce poder de polícia, e nesse ponto ele é coerente com uma jurisprudência consolidada do Supremo, que já havia dito isso outras tantas vezes, ele fala, na realidade, essa lei ela não é sobre poder de polícia, ela regula o poder punitivo do Estado em geral. E ele reescreve a lei, com todo respeito ao ministro Barroso, professor Barroso, mas... enfim, o fato é que ele alarga o alcance da lei e diz que ela tem aplicação direta para nós. E, portanto, passa a valer no Supremo o entendimento de que prescrição da multa, prazo é de 5 anos. Pela Lei 9873, a contar da data do fato. A contar da data do fato. Ok? O que o TCU fez? Só a gente fazendo uma ligação com o slide anterior. O que o TCU fez a partir desse entendimento que começou a ser reiterado em várias outras decisões? Nada. Aliás, continuou aplicando o Acórdão 441, prazo de 10 anos do Código Civil. E assim foi até o mês passado. Depois veio o RE 852-475, em que o Supremo também, com repercussão geral, em que o Supremo decide, já agora em 2018, 2 anos depois, o Supremo decide que o dano ao erário decorrente de ato culposo de improbidade prescrevia. Portanto, o doloso continuava imprescritível. Isso daí foi antes da reforma da lei de improbidade, portanto, havia ainda o ato culposo, hoje não há mais. E aí deu mais um passo importante para rever o alcance da parte final do parágrafo 5º do artigo 37. Mais 2 anos, e em 2020 o Supremo decide no RE 636886 que danos ao erário decorrentes de acórdão condenatórios do TCU também prescrevem, e o prazo é de 5 anos pela lei de execuções fiscais, que na realidade ela não dá prazo nenhum, quem dá é o Código Tributário Nacional. E aí no ano seguinte, no final do ano passado, na realidade, o Supremo decide na ADI 5509, em que nós vamos ver vários ministros abrem mão dos entendimentos que até então vinham sustentando e convergem, aparentemente, é o que a gente achava, num único entendimento da ADI 5509. E agora, mais recentemente, em maio deste ano, tivemos uma nova ADI, a 5384, que contribuiu para nós chegarmos à conclusão de que talvez estejamos enganados
sobre o que o Supremo pensa, e talvez ele também ainda não tenha formado uma convicção sobre o que ele pensa. Nós vamos tratar sobre isso. Vamos lá. Vamos, então, agora detalhar um pouco esse panorama que nós vimos cronologicamente aqui, um histórico que a gente viu primeiro, né, uma coisa mais genérica. Vamos agora detalhar um pouquinho tudo isso que foi dito. Começando por este mandado de segurança, que ele é o pontapé inicial em relação aos tribunais de contas. Foi neste mandado de segurança, em 2017, que o Supremo fixa o entendimento de que a multa prescreve em 5 anos a contar da data do fato, por aplicação analógica da Lei 9873/99. Falamos sobre isso. Muito bem. Depois vem esses 3 RS que eu acabei falando. Veja que é uma sucessão de RS a cada 2 anos, 2016, 2018, 2020. No RE de 2020, esse 636.886, um RE em que o Supremo decidiu uma matéria relativa à execução de um acórdão condenatório do tribunal. Eu, lá dentro do tribunal, na época, foi realizada uma reunião, da qual eu participei, eu era o consultor jurídico do tribunal, e a reunião era para decidir, vamos embargar ou não vamos embargar? E eu votei por não embargar. Eu falei, vai ser inútil embargar. Os embargos tinham a finalidade de pleitear ao Supremo que dissesse qual era o prazo prescricional, já que ele disse que prescrevia. E eu falei algo que o Supremo já tinha dito. Na realidade, eu só reproduzi algo que ele já tinha dito. Prazo prescricional não é matéria constitucional, é infraconstitucional. Ele não vai conhecer dos embargos nessa parte. Ele vai dizer que isso não é assunto para RE com repercussão geral. Dito e feito, ele não conheceu e não decidiu a matéria no RE. Bom, esse RE, pessoal, ele é surpreendente. Ele é surpreendente pela quantidade, com o máximo respeito, todas as vênias e homenagens ao ministro Alexandre de Moraes, mas ele é uma salada. Ele começou errado desde o protocolo desta ação judicial, lá no 1º grau de jurisdição. Tratava-se de uma ação de execução de acórdão condenatório do tribunal, que, como todas as milhares de outras até então, se processava pelo Código de Processo Civil, e não pela Lei de Execuções Fiscais. O que já é um título executivo não precisa ser inscrito em dívida ativa, porque já é título. A gente escreve em dívida ativa aquela dívida que não é título, porque daí, a partir daí, você extrai uma certidão da dívida ativa e você passa a ter um título para poder executar. Ora, o parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição diz que os nossos acórdãos condenatórios já são título. Portanto, a AGU, que teve essa discussão há mais de 10 anos, já havia se pacificado e já havia decidido. Acórdão condenatório do tribunal se executa pelo Código de Processo Civil e não pela Lei de Execuções Fiscais. Isso tem uma questão prática envolvida para a AGU, porque se for pelo CPC, quem vai executar é um advogado da União ou procurador da União nos estados. Se for pela Lei de Execuções Fiscais, vai ser um procurador da Fazenda Nacional. Pois, por um erro do Serventuário da Justiça, lá da vara da Justiça Federal, ele distribui para a vara de execuções fiscais, sem qualquer consideração. Erro, simplesmente um erro. O juiz da vara de execuções fiscais não percebe, dá andamento. E desde lá de baixo, eu estou falando porque eu fui atrás, eu li esse processo inteiro, que eu falei, eu não acredito que a AGU não alegou isso. Eu estava achando que podia ter sido erro da AGU. E não foi. Desde lá de baixo, a AGU alegou em todas as instâncias. Gente, isso aqui não é execução fiscal, é pelo CPC, houve um erro lá embaixo. Ninguém nem respondeu. Ninguém. Nem o juiz, nem o TRF, nem o STJ e nem o Supremo. Pior, quando chegou no Supremo, ele colocou com todas as letras. Acórdão condenatório de Tribunal de Contas se executa pela Lei de Execuções Fiscais, o que é uma perda de tempo. Mas é o que ficou. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes diz algumas outras coisas, com todo respeito, pessoal, surpreendentes. Ele diz, o TCU não julga pessoas, julga contas. Ele resgata uma doutrina já ultrapassada, superada, do Cretella Júnior, a quem eu muito respeito e admiro, teve o seu tempo e o que falou tinha coerência no seu tempo. Mas se não julgamos pessoas, não podemos aplicar multa, me parece óbvio. Vejam as hipóteses de julgamento de contas. Todas as leis orgânicas são basicamente iguais. Quais são as hipóteses?
ato de gestão ilegal, ato de gestão ilegítimo, ato de gestão antieconômico. Pergunto, quem pratica o ato é um ser humano ou são as contas? É o ser humano. Portanto, a gente primeiro faz um juízo de valor sobre uma conduta humana. Como consequência, avaliamos a repercussão disso nas contas e decidimos se as contas devem ou não ser julgadas irregulares. Portanto, se a gente não julgar condutas de pessoas, não há como julgar contas. Além disso, ele faz uma outra afirmação surpreendente. Ele diz que não há contraditório. Não é um processo que não observa o contraditório. Agora os outros ministros estão tentando, de modo muito polido, dizer, segundo disse o ministro Alexandre de Moraes, não há nos tribunais de contas um contraditório nos moldes do que ocorre no Poder Judiciário. Tentando agora meio que interpretar o que ele disse. Como que não, se não há contraditório, então tudo é nulo o que nós fazemos. Aí uma alegação, e aqui, com o máximo respeito, divirjo do colega Ismar, porque não ouvimos testemunhas. E daí tem um monte de ação judicial em que não cabe artigo de testemunha. E, para quem tiver dúvida se nós podemos deixar de ouvir, leia o inteiro teor do mandado de segurança 29.137, relatora ministra Carmen Lúcia, julgado em 2012, que ela diz com todas as letras que podemos não ouvir testemunhas, não somos obrigados a ouvir testemunhas. Há na doutrina quem diga que há um precedente que diz que a gente tem de ouvir. Está citando o precedente errado, com todo respeito. Está citando o precedente que trata de decretação de indisponibilidade de bens. Não fala nada sobre oitivo de testemunhas. O que fala sobre oitivo de testemunhas é o MS 29.137, relatoria da ministra Carmen Lúcia. E ela diz que não somos obrigados a ouvir testemunha. E isso respeita o contraditório. Não cabe testemunha em mandado de segurança, não cabe testemunha em juizado especial, tem um monte de ação judicial que não cabe testemunha. E isso em nada prejudica, cada um tem o seu objetivo. Estamos no direito financeiro, administrativo e financeiro. As provas aqui são eminentemente documentais. Se alguém quiser ouvir testemunha, ouça a testemunha, reduza a termo, junte aos autos. A gente vai apreciar isso daí. Não há nenhum prejuízo quanto a isso. Então, mas, enfim, o RE está aí, pessoal. Depois desse RE, aliás, um pouco antes, no período de 2017 a 2022, vivemos uma situação instigante. Passamos aí 4, 5 anos, talvez, vendo vários ministros do Supremo, cada um defendendo a sua tese do que entendia que era o prazo prescricional. Passamos a ter, basicamente, quatro teses sendo defendidas no Supremo, cada uma por um grupo de ministros. Uma, 5 anos a contar da data do fato. Por exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski é quem mais defendia essa tese. Segunda, 5 anos a contar da prestação de contas, do vencimento do prazo para prestar contas. Ou da ciência do fato pelo TCU. Quem primeiro levantou essa tese foi o ministro Gilmar Mendes, ainda lá no RE 636-886. Não foi apreciada porque não era objeto. Terceira, 10 anos a contar do fato. Alguns ministros cogitaram isso, em alguns momentos, em mandado de segurança, vários deles impetrados contra o TCU. A ministra Rosa Weber talvez tenha sido a primeira, porque ela dizia, não se trata de prescrição de pretensão ressarcitória, mas de prescrição da pretensão de exigir contas. Dizia ela. E ela falava, não vejo por que ser diferente para o TCU do que ocorre no direito privado. Se é 10 anos para o direito privado, por que não 10 anos para o TCU? Dizia ela. E a quarta tese, 10 anos a contar da prestação de contas ou da ciência do fato. Tínhamos 4 teses correndo em vários mandados de segurança. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, para quem tiver interesse, vai aparecer daqui a pouco aí, está tudo isso dito de modo muito detalhado, identificados os precedentes nominalmente, data, relator, tudo direitinho, no inteiro teor do julgado do Acórdão 459 de 2022 do plenário, no voto vencido do ministro Raimundo Carreiro, a quem eu assessorava. Depois vem a ADI 5509. Na ADI 5509, em novembro do ano passado, esses ministros que defendiam teses variadas parecem abrir mão dos seus entendimentos,
a favor, é a impressão que dá, né? Aqui é um mero palpite, a favor de uma pacificação. Vamos aqui chegar num acordo, então. E aí, todos votam, na realidade, não digo todos, o ministro Marco Aurélio foi voto vencido, porque votou pelo não conhecimento da ação, então, na realidade, ele não enfrentou o mérito. Gilmar Mendes e Toffoli deixaram claro, concordo com o mérito, mas acho que essa ação também não pode ser conhecida. Mas no mérito eles falaram que concordavam. Então, só quem... Na realidade, não houve quem discordasse do mérito, porque o Marco Aurélio sequer analisou o mérito. E todos os demais votaram por esse entendimento que está aí, que nós vamos ver agora. Tratava-se de uma ação direta de constitucionalidade contra uma lei estadual que regia a prescrição de Tribunal de Contas, Estado do Ceará. Tinha um caso peculiar, que não nos interessa, que envolvia ali uma questão de direito intertemporal, porque tinha acabado de ser extinto o TCM do Ceará, mas isso não vem ao caso. O fato é que essa lei estadual definia que o prazo dizia que o prazo de prescrição era de 5 anos a contar da data do fato. A contar da data do fato. O Supremo declarou a inconstitucionalidade desta norma, sob o seguinte argumento. Eu acho que eu até coloquei aqui para ficar fácil da gente entender. Ele usou os seguintes fundamentos. A lei... Eu vou inverter para facilitar. O principal fundamento usado pelo Supremo foi ofensa ao modelo federal de prescrição. Ele disse, a norma estadual é inconstitucional porque ofende o modelo federal de prescrição. Pergunta, qual é o modelo federal de prescrição? Até aquele momento ninguém sabia. Ele criou um modelo federal neste julgamento e aí declarou a norma estadual inconstitucional. Vamos lá, como que ele fez para criar este modelo federal? Ele parte da Lei 9873 de 99, que diz claramente, textualmente, literalmente, o prazo é de 5 anos a contar da data do fato. Ele faz algo que eu, lá no tribunal, cansei de falar para os colegas, falei, olha, isso é um mundo ideal, mas o Supremo nunca vai fazer isso, que é, na analogia, combinar leis. Não se admite isso na doutrina, e o Supremo nunca admitia isso, pois ele fez. Veja, cuidado com as apostas que vocês fizerem sobre o Supremo, ele pode surpreender. Essa daí eu perdi. Ele combinou a 9873, que dizia que era da data do fato, continua dizendo, com a lei orgânica do TCU, que fala sobre prestação de contas, com o RE 636553. Esse RE é aquele em que o Supremo decidiu que o prazo que o TCU tem para negar registro a um ato de aposentadoria, reforma, pensão ou admissão é de 5 anos a contar da chegada do processo no TCU. Ele usou esse precedente como uma forma de justificar o porquê que ele ia dizer o que ele disse, que era o termo inicial da prescrição, que não seria a data do fato. Aí ele conjugou esses 3 fundamentos e falou, portanto, o modelo federal é 5 anos, mas não a partir da data do fato. É a partir do vencimento do prazo para a prestação de contas. Ou, não havendo o dever de prestar contas, é a partir da ciência do fato pelo tribunal. Aí entra o 636553. Esse é o modelo federal. Dito isso, ele fez a comparação com a lei estadual e falou, portanto, a lei estadual foge do modelo federal, portanto, ela é inconstitucional, pois ofende o princípio da simetria. E essa é outra novidade desse. Não é exatamente uma novidade, ele tinha acabado de fazer isso numa outra DI, a 6655, sobre gestão de pessoas. Ele agora vai e faz isso nessa daí e dá, mais uma vez, uma ideia do que ele entende, que é o alcance que tem esse artigo 75. O que ele entende por princípio da simetria. Ou seja, ele entende que isso alcança a prescrição. Pelo menos foi o que ele disse na DI 5509. Ele entende que tem de ser um modelo só para o país inteiro. E esse modelo tem de seguir o modelo federal. Veja que ele declarou a inconstitucionalidade da norma. Portanto, algo muito grave. Muito bem. Repare que coisa interessante. Veja o que disse o ministro Alexandre de Moraes, e eu fiz questão de colocar, pelo que nós vamos falar agora em relação à próxima ADI.
Veja o que disse o ministro Alexandre. Aliás, eu não vou mostrar isso agora, eu vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu mostro. Está aqui. Depois dessa ADI julgada no final do ano passado, novembro do ano passado, foi julgada a ADI 5509, o Supremo julga agora em maio deste ano a ADI 5384, relativa à lei aqui de vocês. Olha o que o Alexandre de Moraes disse. Considerou improcedente, não declarou a inconstitucionalidade desta lei. Não declarou a inconstitucionalidade desta lei. Essa água é a minha? Vamos contextualizar. Esta ADI, pessoal, ela foi oferecida no ano de 2015. Em 2015, não tínhamos nada disso que estamos falando aqui. Em 2015, o entendimento do Supremo era pela imprescritibilidade. O MS 32201 do Barroso, sobre prescrição da multa, é de 2017. O primeiro RE que começou a rever o entendimento sobre imprescritibilidade, lá da parte final do parágrafo 5º do artigo 37, é de 2016. Portanto, esta ADI foi oferecida em 2015, quando a jurisprudência do Supremo era pacífica pela imprescritibilidade. Este é o contexto desta ADI. Se vocês pegarem a petição inicial do Procurador-Geral da República, vocês vão ver que a alegação dele para justificar a inconstitucionalidade foi ofensa à imprescritibilidade. Este é o fundamento da ação. E assim ela foi julgada. Com detalhe, houve pedido de vista. Então, o julgamento começou lá atrás, dentro desse cenário, mas houve pedido de vista e foi terminar somente agora. Num outro cenário, num outro contexto. Que mudou muita coisa. O que eu quero dizer é que na petição inicial não houve alegação de princípio de ofensa ao princípio da simetria. Não se discutiu nada disso que a gente falou aqui. A alegação foi ofensa à imprescritibilidade. Isso é o que dizia o autor da ação, porque foi em 2015, em que o cenário era de imprescritibilidade pacífico no próprio Supremo. Assim o Supremo decidiu. Aí houve embargos de declaração. Nos embargos, os embargos já são de agora. Os embargos já foram opostos, portanto, dentro desse novo cenário, em que a jurisprudência do Supremo é pela prescritibilidade e com a aplicação do princípio da simetria em matéria de prescrição. Os embargantes alegaram isso. E aí, os embargos não foram conhecidos. Só que o ministro Alexandre de Moraes fez a seguinte afirmação: o princípio da simetria não pode ser invocado desarrazoadamente em afronta à sistemática constitucional de repartição de competências e à própria configuração do sistema federativo. Nessa perspectiva, é constitucional a instituição da prescrição e da decadência no âmbito dos respectivos tribunais de contas, nas diversas unidades federativas, em linha com interpretação mais consentânea à Constituição. Portanto, ele disse o quê? Não é o caso de se aplicar o princípio da simetria no que diz respeito à matéria prescrição. Ele disse isso claramente agora, né, julgamento em maio deste ano. 6 meses antes, novembro do ano passado, ele havia dito o seguinte, na ADI 5509. Todavia, o mesmo não se pode afirmar em relação ao inciso 2, parágrafo único do artigo tal, pois, como bem identificado pelo relator, o entendimento da data de ocorrência do fato como termo inicial do prazo quinquenal mostra-se, além de prejudicial ao interesse público de fiscalização das contas, incompatível com o regime federal de controle externo, lei orgânica do TCU, ali ele errou a lei, é 9873, e não 9837. Aplicadas conjuntamente com o entendimento firmado no julgamento RE tal, e por isso mesmo com o princípio da simetria, artigo 75 da Constituição. Não seria possível, assim, prever-se na legislação estadual termo inicial do prazo prescricional distinto
daqueles estabelecidos a partir da interpretação conjugada das normas federais regulamentadoras da matéria, pena de ofensa à assimetria com o modelo federal. Afinal, o que pensa o ilustre julgador? Está valendo o que ele disse agora em maio ou o que ele disse 6 meses antes? Nos 2 casos, todos os outros ministros concordaram. Complicado, né? O Supremo tem colocado uns desafios difíceis para a gente, né? Bom, feito aí o histórico sobre o Supremo, vamos falar agora do TCU. Essa questão da prescrição, pessoal, finalmente o tribunal aceita discutir a matéria, porque até então ele vinha insistentemente alegando a imprescritibilidade, para inconformismo de muitos de nós. Eu, como tive a experiência, por 2 vezes, de dirigir a consultoria jurídica do TCU, eu sei o tanto que é importante nós participarmos dos debates no Supremo. O tanto que é importante termos uma atuação proativa no Supremo, apresentando memoriais, pedindo audiências a cada ministro do Supremo, enfim, fazendo tudo que está ao nosso alcance. Pois o fato de o TCU insistentemente afirmar, defender a imprescritibilidade, nos impedia de entrar no debate, porque essa tese estava superada há muito tempo. Era inútil ir no Supremo defender a imprescritibilidade. Tinha que ir lá para oferecer alguma coisa de prescrição. Falar, olha, Supremo, para mim, o prazo que não inviabiliza os processos, que não deixa desamparado o interesse público, é tal. Mas, como o tribunal insistiu na tese da imprescritibilidade, tudo isso que eu falei para vocês foi feito sem a participação do TCU, porque as alegações de imprescritibilidade eram sumariamente rejeitadas sem maiores esforços pelo Supremo. Finalmente, o TCU aceita começar uma discussão em abril de 2021, com a apresentação de um voto pelo ministro Raimundo Carreiro, a quem eu assessorava na época, que foi apresentado na sessão de 12 de abril de 2021, mas houve um pedido de vista. Naquele voto, o ministro levava aquelas 4 posições, que até então era o que estava tendo no Supremo, eram 4 posições divergentes, e fazia uma proposta alternativa, algo que o Supremo aceita. Fiz isso algumas vezes, enquanto estive na consultoria. Para nós, a tese da ministra Rosa Weber era muito interessante. 10 anos pelo Código Civil, a contar do vencimento do prazo para apresentar contas, quando há dever de prestar contas, ou a partir da ciência do fato, quando não há o dever de prestar contas. Colocamos isso como primeira opção. E aí colocamos como segunda opção a tese dos 5 anos, também com os mesmos marcos iniciais. Colocamos isso e fizemos a proposta, orientar a consultoria jurídica que faça pedido sucessivo no Supremo. Pede o primeiro e fala, caso não acolhido, tenho esse segundo. Pediram vista por 60 dias, o regimento interno hoje, quando o ministro pede vista, automaticamente é vista coletiva para todos, o prazo é de, no máximo, 60 dias. Vencido o prazo, o sistema já pauta automaticamente o processo. Mas, como tudo na vida, há uma válvula de escape. O plenário pode, vencido o prazo, deliberar por nova prorrogação, se houver muita complexidade da matéria. E assim o plenário foi mais 60, mais 60 e mais 60, até que o ministro Carreiro se aposentou. Esse processo foi a julgamento no início deste ano. Nesse meio tempo, cada vez que voltava, a gente já sabendo que iam pedir vista, mas o ministro apresentava um voto complementar, atualizando a jurisprudência, que mudou muito, conforme a gente mostrou aqui. Nesse período, a gente teve que abandonar a tese do Código Civil, porque quem estava defendendo isso no Supremo abandonou, para convergir na 5509. Aí a gente falou, então tá bom, vamos nessa. Então agora a tese é essa aqui. E quando chegou agora, no início do ano, em fevereiro, se eu não me engano, o processo finalmente foi julgado, e a decisão foi aquela clássica decisão que a gente está muito acostumado no serviço público. Vamos constituir um grupo de trabalho para estudar a matéria. Essa foi a decisão. Não decidir. Bom, eu extraio aí do último voto complementar do ministro Carreiro,
o resumo do entendimento do Supremo até então, nasquelas questões principais. Primeiro, a prescrição da pretensão punitiva, assim como da pretensão ressarcitória relativamente à fase constitutiva do dano ao erário, ocorre no prazo de 5 anos, nos termos da Lei 9873. E aqui, pessoal, aquele RE 636-886 tem pouca participação nisso. Ali realmente se decidiu a fase de execução. Mas em todo RE com repercussão geral, há 2 teses que são discutidas. Isso é matéria processual. A tese geral e a tese do caso concreto. Na tese geral, o Supremo fez o que já vinha fazendo em vários mandados de segurança nossos. Reafirmou que não aceitava mais a imprescritibilidade. Então, assim, o RE 636 é só um argumento a mais. Ele não é exatamente o principal fundamento, porque o Supremo já vinha derrubando decisão nossa nos mandados de segurança. Tá? Aquelas 4 teses lá, eles não estavam discutindo em tese, não, eles estavam derrubando mesmo. Eu percebi. Quando você se aproximou, eu falei, ela vai me pressionar, entendeu? Eu senti o drama. Enfim, é a vida. Vamos lá. Então, veja, ele não disse isso só por conta do RE 636. Bom, segundo entendimento, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas, ou não havendo o dever de prestar contas, a data do conhecimento do fato. Terceiro, as causas interruptivas da prescrição previstas no artigo 2º da Lei 9873 devem ser reconhecidas também em relação a fatos ocorridos no âmbito da administração pública. A exemplo dos órgãos repassadores de transferências voluntárias, das unidades judicionadas e dos órgãos de controle interno. Isso não está na DI 5509, mas está em dezenas de mandados de segurança julgados. Isso, para nós, é muito importante. 40% do estoque de processos do TCU é de tomadas de contas especiais. Destes, 90% são tomadas de contas especiais que se iniciam fora do tribunal, relativos a transferências voluntárias para estados, municípios, ONGs e terceiro setor e coisas e tais. Não temos controle sobre esse prazo. Portanto, isso que o Supremo fez salvou 40% do nosso estoque. Porque as causas interruptivas, elas não começam só depois que o processo entra no TCU. Se assim fosse, já chegaria tudo prescrito. Só o FNDE tem mais de 100 mil, vocês não ouviram errado, 100 mil prestações de contas pendentes de análise. Então, era importantíssimo isso que ele fez. O sujeito prestou contas lá em 2015, interrompeu a prescrição lá no FNDE. Então, para nós, isso foi determinante. A prescrição intercorrente é de 3 anos, nos termos da Lei 9873, e ocorre quando, nos termos do parágrafo 1º da lei e tal, o processo fica parado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho. Esses são os entendimentos principais do Supremo. Foram a base da Resolução 344. Foram esses principais entendimentos do Supremo que guiaram. Qual foi o norte? Qual foi a decisão, a primeira decisão tomada? Agora, esse processo, essa resolução foi aprovada pelo Acórdão 2285, da relatoria do ministro Antônio Anastasia, que sucedeu o ministro Carreiro na cadeira de ministro e é hoje a quem eu assessoro. Qual foi a premissa adotada? Vamos fazer uma resolução que alinhe o TCU ao que diz o Supremo. Essa é a premissa. Essa resolução é para retratar o que diz o Supremo. E assim foi. Então, aqueles entendimentos serviram de norte para esta resolução. Okay? Eu vou destacar alguns outros pontos da resolução que não decorrem desses 4 entendimentos, porque eu já falei deles aqui, que são os que têm sido reiterados pelo Supremo. Vou destacar alguns outros pontos que ainda também talvez gerem alguma controvérsia. Primeiro, diz aí o artigo 3º, quando houver recebimento de denúncia na esfera criminal, não é recebimento da denúncia no TCU, não é uma denúncia, não. Quando houver recebimento de denúncia na esfera criminal, sobre os mesmos fatos que estão sendo apurados no TCU, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Parágrafo único. Alterado o enquadramento típico na ação penal, reavaliar-se-á o prazo de prescrição definido anteriormente. Se vocês pegarem o voto originalmente apresentado pelo ministro Anastasia, ele não havia acolhido essa tese, tinha uma emenda sobre isso e havia sido rejeitada. Por quê? Porque a jurisprudência do STJ é pacífica, porque esse artigo tem um muito parecido na Lei 8.112, de 1990, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, provavelmente tem no Estatuto de vocês. Não precisa esperar recebimento da denúncia. Isso é pacífico no STJ. Portanto, no voto do ministro Anastasia, o primeiro voto que foi apresentado, porque houve pedido de vista, rejeitava essa ideia e dizia, não precisa recebimento da denúncia. Mas aí vários ministros insistiram, até para uma questão operacional, como é que vai fazer? Tudo que é auditor do tribunal vai ter que fazer esse juízo sem recebimento da denúncia. Aqui a equipe é multidisciplinar, muitos não têm formação jurídica, quer dizer, operacionalmente dificultaria. O ministro, então, o relator acabou entendendo por bem, rever e colocar, então, na norma a exigência do recebimento da denúncia. Outra, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, essa causa seja repetitiva no curso do processo. Essa é uma questão que ainda vai dar dor de cabeça. O que o Supremo tem feito hoje? O FNDE recebe a prestação de contas, interrompe. Há uma outra causa interruptiva, que está na Lei 9873, que fala o seguinte, qualquer ato inequívoco tendente à apuração dos fatos. Aí, vamos supor, o FNDE recebeu a prestação de contas em 2015. Em 2016, ele manda fazer uma inspeção em loco. Aí o Supremo diz, causa interruptiva, ato inequívoco tendente à apuração dos fatos. Em 2017, ele manda fazer outra inspeção. O Supremo diz, nova causa interruptiva. Em 2018, ele manda fazer uma terceira inspeção. Nova causa interruptiva. Ou seja, o Supremo está considerando várias vezes a mesma causa interruptiva na mesma instância. Espero que não tenha ninguém de fora do tribunal aqui, cá entre nós. Eu acho que isso vai cair, porque para mim não tem lógica. Isso daí permite fazermos com que isso se torne imprescritível. Eu havia apresentado uma proposta ao ministro Anastasia. Falei, ministro, vamos colocar na norma o seguinte, que cabe uma causa, um tipo de causa interruptiva, uma única vez em cada instância. Então, caberia uma de apuração dos fatos no FNDE, uma no controle interno, uma no TCU. Mas duas, três, não. Aí acabou que o ministro falou, a nossa ideia não é se alinhar ao Supremo, então vamos nos alinhar no que nos desfavorece, mas também naquilo que nos favorece, e deixa que o Supremo resolva. Então, ficou assim na norma. Outra, não corre o prazo prescricional durante o sobrestamento do processo, desde que não tenha sido provocado pelo TCU, mas sim por fatos alheios à sua vontade, fundamentadamente demonstrados na decisão que determinar o sobrestamento. Isso foi uma preocupação. Realmente há casos em que a gente precisa sobrestar o processo, isso precisa suspender a prescrição. A preocupação que nós tínhamos é que isso não abrisse uma brecha para manipulação de prazo, para o tribunal acabar tornando isso imprescritível. A gente fez uma redação, com certeza há outras melhores, mas a gente tentou fazer assim, para fechar ao máximo, né, impor um ônus argumentativo para evitar a manipulação. Pelo próprio TCU. A interrupção do recurso de revisão, a interposição do recurso de revisão, previsto no artigo 35 da lei, dá origem a um novo processo de controle externo para fins de incidência dos prazos prescricionais. Essa redação decorre do entendimento antigo do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido que o recurso de revisão, apesar do nome, não tem natureza recursal, mas sim de ação rescisória. Por isso, colocamos isso na resolução. O artigo 12 diz o seguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória, a despeito de obstar a imposição de sanção e de reparação do dano, não impede o julgamento das contas, a adoção de determinações, recomendações ou outras providências motivadas por esses fatos destinadas a reorientar a atuação administrativa. O julgamento das contas, na hipótese do caput deste artigo, somente ocorrerá quando o colegiado competente reconhecer a relevância da matéria tratada, a materialidade exceder em 100 vezes o valor mínimo para a instauração da TCE, que é de 100 mil, então isso daí vai dar 10 milhões, né? E já tiver sido realizada a citação à audiência, o que significa que só vai pegar processo que já está instaurado. Para os próximos que serão autuados, não vai caber julgamento de contas. Entenderam? Isso só vale para os que já estão lá. O processo que foi autuado hoje, se reconhecer a prescrição, não cabe mais julgamento de contas. Na realidade, eu havia dito para o ministro desde o início simpatizou com essa tese, e eu desde o início fui contra. Ele é quem decide, né, óbvio.
Mas, assim, eu falei para ele, ministro, porque houve 2 emendas nesse sentido, depois um voto revisor ainda no mesmo sentido, dizendo, não, o julgamento de contas é ato de natureza declaratória. Já estou concluindo. Quando você se aproxima, eu já vou ficando nervoso. Não, mas pode me dar o bilhetinho, que daí eu ganho 5 minutos. Vai, bora, manda. Ah, Maria. Mas depois de 10, vem 5. Você tem que ir assim, em dose homeopática, senão traumatiza. Eu já estou concluindo. Então, veja, eu falei, ministro, julgamento de contas só é ato declaratório quando as contas são julgadas regulares. No máximo, com muita boa vontade, quando elas são julgadas regulares com ressalva. Contas julgadas irregulares não estão declarando sem constituir, estão constituindo uma nova situação jurídica. Porque daí veio, quando nós colocamos isso no voto, o ministro falou, não, é declaratório, porque está se referindo a um fato anterior. Eu falei, bom, por essa tese, um crime de homicídio com condenação é ato declaratório, porque o sujeito primeiro morreu, para depois ser condenado. O autor, é claro que todo julgamento se refere a fato passado. Não é esse o conceito do que seja ato declaratório ou constitutivo. O conceito é outro, é se ele inova no mundo jurídico e coloca o condenado numa nova situação jurídica ou não. Essa é a pergunta a ser respondida. E, para mim, com todo respeito, não há dúvida de que quem tem contas julgadas regulares passa a ocupar uma nova situação jurídica. Portanto, essa decisão não é declaratória no que diz respeito ao julgamento pela irregularidade. Ela é declaratória quando julga regulares as contas, não quando julga contas irregulares. Por isso, eu havia ido contra. Ele aceitou, isso constou do voto dele. Se vocês pegarem o voto original, a gente rejeitou a emenda. Mas aí veio o voto revisor, aí ele falou, não, vamos aceitar, tal. Eu falei, tá bom, ministro, eu vou buscar no ordenamento jurídico algum outro fundamento para a gente aceitar, que não seja dizer que é declaratório, porque vai ficar feio para o tribunal. Porque a gente tem que ter cuidado com essas coisas, pessoal. Ficar inventando tese que não tem, né, que não para em pé, isso é feio. Aí vocês vão ver que o que constou do voto foi o fundamento, foi dizer o seguinte, como a ideia da resolução é seguir rigorosamente o Supremo, e o Supremo decidiu só sobre prescrição de pretensão ressarcitória e prescrição de pretensão punitiva, não falou nada de julgamento de contas, então, esse foi o fundamento. Enfim, a gente faz o que pode, né, pessoal, pelo menos não ficou a história do declaratório. Verificada a prescrição, o TCU poderá imputar o dano ao erário integralmente a quem lhe deu causa. Sim, aí houve essa preocupação de responsabilizar quem tiver dado causa à prescrição dentro do tribunal, ou no órgão repassador, ou no controle interno. Bom, em termos práticos, e aqui já estou concluindo, esse é o penúltimo slide. Ela nem olha mais para mim lá, mas é o penúltimo. Efeitos práticos, pessoal. 11,3% dos nossos processos são atingidos imediatamente pela prescrição. Isso significa 10 bilhões de reais. Então, logo saiu a resolução, a imprensa veio e tal, e aí perguntava, não, isso daí dá quantos por cento? Né? Aí falava, isso dá quantos por cento? Eu falava 11. Nossa, muita coisa, né? Eu falava, depende da perspectiva, né? 90% dos nossos processos não foram atingidos. É a história do copo, né? Pela metade, está quase cheio ou quase vazio. Então, depende da perspectiva. Agora, uma questão interessante, pessoal, e aí eu já parto aqui para o último slide. Eu já vou adiantar uma questão do último slide, das questões pendentes. Quando o Supremo julgou, agora recentemente, a aplicação retroativa ou não da prescrição trazida pela nova lei de improbidade, 14.230, o que ele decidiu? Não retroagir. Ele decidiu que os novos prazos prescricionais, trazidos pela reforma da lei de improbidade, não atingem processos anteriores. É daqui para frente. E usou o seguinte fundamento. Prescrição é pena, por inércia. Não faz sentido punir o poder público por uma regra que não existia. Portanto, ele não foi inerte. Eu pergunto, por que ele não fez isso com a gente? Por que ele está aplicando prescrição tem uns 3 anos e derrubando os nossos processos imediatamente, sem modular, do jeito que ele modulou na improbidade? O argumento é o mesmo. Eu vejo aí mais uma incoerência. Eu falei isso com o ministro. Felizmente, ninguém levantou a bola, nem a gente, porque a gente quer pacificação. E o ministro falou, não vamos levantar isso não, porque vai ser mais uma briga no Supremo. Deixa, vamos fazer do jeito que o Supremo está decidindo. Mas que ficou incoerente, ficou. A lógica tem que ser a mesma para todo mundo. Bom, questões ainda pendentes, o termo inicial da prescrição. Aqui começam as má notícias. A matéria não está pacificada.
Mesmo depois da DI 5509, vocês vão encontrar alguns mandados de segurança em que os ministros supremos estão contando a partir da data do fato. Ignorando a DI 5509, como se ela não existisse. Isso está no voto do ministro Anastasia, o último, o voto complementar. O que vai dar isso, eu não sei. Isso não é novidade, né, pessoal? Você sabe que agora foi lá para o Supremo, a DPF 982, para rediscutir aquela história de competência de TCE, de Tribunal de Contas Estadual, para julgar prefeito, finalmente, para ver se desenrola o nó que o próprio Supremo criou. Então, assim, não é novidade o Supremo cometer essas incoerências. O fato é que cometeu mais uma, não sei se ele vai voltar atrás na ADI, se não vai, enfim. Quantidade de incidência de causas interruptivas, eu já falei sobre isso. O Supremo vai acabar, em algum momento ele vai ver que o negócio está meio exagerado. Início da contagem da prescrição intercorrente, que eu vi até que tem um tópico, acho que o conselheiro Licurgo acho que é ele que vai falar sobre isso. Pois é, a gente ia colocar na resolução, tinha uma proposta de dizer que a prescrição intercorrente só ocorre a partir da citação. Mas essa proposta chegou em cima da hora, e eu já tinha pensado sobre ela, e eu tinha falado, eu não vou mexer nesse assunto, porque o Supremo ainda não se pacificou, tem decisão monocrática, não tem nenhuma colegiada, mas tem monocrática para um lado e para o outro. Não, tem uma colegiada do Barroso, que não aceitou. Aí eu falei, não vou botar essa resolução. Aí o autor da emenda, um outro ministro, foi lá no gabinete, eu falei, ministro, nada impede que a gente construa esse entendimento jurisprudencialmente, se isso se consolidar no Supremo. Não vamos botar na resolução agora, não. E ele aceitou. A gente deixou de fora esse assunto. Até mesmo porque, ora, se as causas interruptivas podem incidir desde lá do início, por que a intercorrente também não? Eu acho que vai criar uma incoerência a bem da verdade. Outra, o prazo da prescrição intercorrente. Pela lei é 3 anos, nós colocamos na resolução 3 anos, mas vocês vão encontrar vários mandados de segurança julgados em que os ministros falaram 5. Estão contando 5 anos para intercorrente, não sei de onde que tiraram isso, mas estão contando 5 anos. Não, o negócio tem que rir mesmo, né, conselheiro? Eu estou rindo porque o senhor riu, não estou rindo do Supremo. A aplicação retroativa da prescrição, acabou que eu já falei, a história da incoerência com a lei de improbidade. E, por fim, o alcance do princípio da simetria. Afinal de contas, o que vale? O que ele disse na DI 5509 ou o que ele disse agora na 5384? A diferença é de só 6 meses, pessoal. Complicado, né? Bom, muito obrigado, senhoras e senhores, pela atenção de todos. Foi um grande prazer estar aqui. Desejo boa sorte a todos nós. Convidamos a procuradora do Ministério Público de Contas, Sara Meinberg, para entregar o certificado ao palestrante Odilon Cavalari de Oliveira.